Boa noite para quem está chegando. Boa noite, boa noite, boa noite. Luísa, boa noite. Ruth, boa noite. Quem mais está aí, pessoal? Boa noite para quem chegou agora. Bernadette, boa noite. Iná, boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Amor, Fé e Luz. Mais uma segunda-feira, onde nós vamos fazer a leitura e as reflexões do livro Nosso Lar. Hoje sobre o capítulo 16, Confidências. Continuando aqui a visita, da mãe de André Luiz. Bom, 19h30, então vamos dar início às nossas atividades. Convido a todos a fecharem os olhos, elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, a oportunidade de aprendermos, de nos esclarecermos e a oportunidade de colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos nesses estudos. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre. Que assim seja. Então, pessoal, boa noite. Josi, boa noite. Só lembrando, pessoal, o Centro Espírita Amor, Fé e Luz promove todas as segundas-feiras, após esse estudo,
a conversa fraterna. Quem quiser passar pela essa conversa, é só preencher o formulário que está lá no grupo, com o nome e o telefone do WhatsApp, e os nossos companheiros responsáveis por essa atividade vão entrar em contato com vocês logo após o término desse estudo, tá bom? Na sexta-feira, nós temos a... Josi, tá travada? Pessoal, a imagem para vocês está boa? Como é que tá? Dá um feedback aí, a Josi tá com um probleminha lá. Preciso saber se está todo mundo. Bom, mas na sexta-feira nós temos a palestra pública às 19h30 e a gente sempre conta com a presença e a participação de todos nesse horário. Tá bom, pessoal? Francisca, boa noite. A gente sabe, né, as lives ficam gravadas, pessoal, e para que a gente possa assistir posteriormente, quando não é possível assistir no momento, mas é importante que a gente esteja reunidos nesse mesmo horário, né, com essa mesma intenção, tá bom? Então eu convido vocês a se programarem, né, para assistirem principalmente a palestra, né, da reunião pública da sexta-feira, no horário das 19h30, ok? Bom, então vamos lá. Capítulo 16, Confidências. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando-me as energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se fora uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava-me o espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Ó minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhosa a esfera de sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura! Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro. É antes revelação de responsabilidade necessária. Desde que voltei da Terra, tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Desde minha vinda, então, procuro esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Então, gente, só para a gente fazer uma pausazinha aqui, para a gente já começar a observar o texto, né? O André Luiz, né, escutando a sua mãe falando, ele ficou imaginando como é belo a esfera onde ela habita, né? E quantas coisas, além das que ele estava ali observando, já muito impressionado, né? Quantas coisas ainda havia para ele ver, né, de belo e bonito. No entanto, a mãe dele já deixou bem claro para ele que habitar esferas superiores é responsabilidade de mais trabalho, né? Os espíritos, conforme nós vamos nos elevando, nós vamos entendendo as nossas responsabilidades, vamos assumindo as nossas responsabilidades como co-criadores, né? Vamos dizer assim. Então nós estamos
auxiliando ao nosso Pai Eterno na evolução dos demais. É nossa responsabilidade, né? Cada passo que nós damos, nós temos a responsabilidade de auxiliar aqueles que ainda estão à nossa retaguarda. Então, ela chama atenção para isso. E o outro detalhe que ela chama bastante atenção aqui é dessa consciência, né, que todos nós devemos ter. Nós devemos trabalhar isso aqui enquanto encarnados, para que depois de desencarnado, nós não estejamos numa situação de dificuldade e de criar dificuldades para outras pessoas, para outros seres, né? O que ela enfatiza aqui? Que muitas criaturas, ao desencarnarem, ficam presas ao lar terreno. As pessoas, né, que ainda estão encarnadas, a pretexto de muito amar aqueles que ficaram ainda encarnados. No entanto, o que acontece? Esses espíritos não têm condições naquele momento de auxiliar aos seus ou a qualquer outro ser que ali esteja, e acabam por dificultar a vida de quem ficou. Por quê? As suas vibrações desequilibradas influenciam negativamente nas pessoas, na sua família, no ambiente doméstico. Então, aquele ser, querendo ajudar, mais atrapalha. E cria mais dificuldades para quem precisa ou quer auxiliá-lo, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de que, ao desencarnarmos, nós precisamos nos entregar à situação, né? Termos essa consciência de que, naquele momento, nós não temos controle nenhum sobre nada, que nós precisamos ser cuidados, precisamos ser amparados, e nós precisamos ter essa humildade, né, de receber esse amparo, esse carinho, e no momento certo, após nos reequilibrarmos, de estarmos preparados, nós vamos poder, então, iniciarmos o trabalho de auxílio aos nossos entes que ainda ficaram no plano físico e àqueles também que já se encontram no plano espiritual. Ok? E meu pai, perguntei, onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu: Ah, teu pai, há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Na terra sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Mas, no fundo, era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. 2 delas estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas, e tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas, a quem fizera muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. A princípio, ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem a assistência desvelada de outros amigos nossos. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciara a visão espiritual, restringira o padrão vibratório, e o resultado foi achar-se tão só na companhia das relações que cultivara irrefletidamente pela mente e pelo coração. Os princípios da família e o amor ao nosso nome ocuparam algum tempo o seu espírito. De algum modo lutou, repelindo as tentações, mas caiu, afinal, novamente enredado na sombra por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Então, pessoal, o que estava acontecendo, né, nesse momento com o pai de André Luiz?
Ele havia desencarnado há 12 anos atrás, né? Ou seja, antes de André Luiz, né? Ele já havia desencarnado. No entanto, ele ainda se encontra nesse momento no umbral. André Luiz passou todo aquele tempo no umbral, saiu, né? Já está se recuperando, se fortalecendo, e o pai dele ainda continua no umbral. Isso porque o pai dele, durante a sua vida na Terra, né, no plano físico, ele curtia da boca para fora, né? Ele mantinha uma aparência, uma máscara, né, de família, de uma pessoa idônea, fazia as práticas religiosas, mas tudo de uma forma... Não era com o coração que ele fazia aquilo, né? Era apenas a forma. Ele não vivenciava tudo aquilo. E ele mantinha relações extraconjugais e relações ali ilícitas, né? Fora desse cenário, né, que ele mantinha para a sociedade. E quando ele desencarnou, duas dessas mulheres, né, com as quais ele mantinha relações e para as quais ele tinha feito várias promessas, estavam aguardando no umbral, reunidas a outras entidades, né, que tinham a mesma vibração, os mesmos pensamentos. E logo que o pai dele desencarnou, ele foi então subtraído por essas entidades, vamos assim dizer, né? Por que isso aconteceu? Porque ele não se educou enquanto no plano físico. Então, no plano espiritual, ele não estava preparado para aquelas situações, ele não tinha recursos para se defender, vamos colocar nessa forma. No plano espiritual, nós não temos máscaras, né? O espírito vive aquilo que está no seu íntimo. E ele se reúne a outros espíritos com as mesmas afinidades. E foi justamente isso que aconteceu com ele. Num primeiro momento, ele até tentou, né, procurar pela esposa e se lembrar das questões familiares, mas ele foi vencido. Ele não teve forças para não sucumbir a essas influências. E como ele não se preparou, ele tinha uma visão, né? A vibração dele era muito baixa. Então ele não conseguia observar o socorro, não conseguia enxergar, literalmente, os seres que ali estavam para socorrê-lo, para auxiliá-lo, né? Inclusive a própria esposa que esteve lá para auxiliá-lo, para retirá-lo daquela situação. Mas como ele ainda não conseguiu, ele ainda se mantém nesse momento reunido a essas duas mulheres, né, esses dois espíritos, e a outros com os mesmos padrões vibratórios. Muitíssimo impressionado, perguntei: não há, porém, meio de subtraí-lo a tais abjeções? Ah, meu filho, elucidou a palavra materna, eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório é ainda muito baixo. Então, vocês lembram que também isso aconteceu com André Luiz, né? O Clarencio estava ali tentando resgatá-lo, né, a pedido da mãe dele, mas ele demorou a conseguir enxergar o auxílio. Tento atraí-lo ao bom caminho pela inspiração, mas apenas consigo arrancar-lhe algumas lágrimas de arrependimento, de quando em quando, sem obter resoluções sérias. As infelizes das quais se tornou prisioneiro retiram-no as minhas sugestões. Venho trabalhando intensamente, anos a fio. Solicitei o amparo de amigos em 5 núcleos diversos de atividade espiritual mais elevada, inclusive aqui em nosso lar. Certa vez, Clarencio quase conseguiu atraí-lo ao Ministério da Regeneração, mas debalde. Então, vejam quanto trabalho
o pai de André Luiz, né, esse espírito, está dando àqueles que querem socorrê-lo. E é isso que eu friso sempre, pessoal. A gente tem que estar se preparando para esse momento, para que a gente tenha consciência, né, de que ao desencarnarmos, nós precisamos auxiliar esses seres, né, esses socorristas, a nos auxiliarem. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, desapegando, né? Entendendo que nós não temos como levar nada desse plano. E nos conscientizando, entendendo que nós precisamos elevar os nossos pensamentos, que a gente precisa confiar na misericórdia divina, que a gente precisa confiar de que nós não estamos desamparados, que ali existe socorro para todas as criaturas, indistintamente. Eu gosto de frisar isso, gente, indistintamente. Não tem nenhum ser que está condenado a ficar perdido, vagando no umbral, tá? Não é possível acender luz em candeias sem óleo e sem pavio. Precisamos da adesão mental de Laerte para conseguir levantá-lo e abrir-lhe a visão espiritual. Então, gente, vamos ter isso claro. Olha o que ela fala. Precisamos da adesão mental de Laerte. É isso que eu estou falando. Quando nós estivermos nessa situação, nós precisamos oferecer essa adesão mental, ou seja, nos conectarmos a esses seres, a esses socorristas, elevarmos o nosso pensamento, fazermos uma oração sincera, né, ao nosso Pai Maior, ao Cristo, para que a gente consiga facilitar o socorro. Quando nós fazemos isso, e foi o que o André Luiz fez depois de 8 anos de sofrimento, naquele momento em que ele se entregou de fato e que ele lembrou sinceramente de que deveria existir algo maior, né? Naquele momento, ele permitiu, ele facilitou a aproximação do Clarencio. Mas depende de quem? Da pessoa que precisa ser socorrida. Nós precisamos querer. No entanto, o pobrezinho permanece inativo em si mesmo, entre a indiferença e a revolta. Depois de longa pausa, suspirou, continuando. Talvez não saibas ainda que tuas irmãs, Clara e Priscila, vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Sou compelida a entender as necessidades de todos. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa de tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Luísa esperou-me aqui muitos anos, foi meu braço forte nos trabalhos ásperos de amparo à família terrena. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado, em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares, ainda na terra, que voltou a semana passada a fim de reencarnar entre eles, num gesto heróico de sublime renúncia. Espero, pois, que te restabeleças breve, para que possamos desdobrar atividades no bem. Então, olha para vocês como em que situação estava a maior parte da família de André Luiz, né, da turma que já estava desencarnada. O pai continuava no umbral, duas irmãs também continuavam no umbral, a mãe e uma irmã que havia desencarnado ainda jovem, né, ainda criança, que estavam ali trabalhando, auxiliando a eles, né? Inclusive André Luiz, né, que também permaneceu por longo tempo no umbral. E nesse momento, o núcleo familiar ainda encarnado estava também tão em desequilíbrio que a irmã, que ali estava auxiliando no plano espiritual,
tomou a decisão de voltar ao plano terreno na tentativa de auxiliar aqueles que ainda estão encarnados. Então, gente, nós damos trabalho demais para os outros. A gente precisa aprender ou buscar dar menos trabalho para os outros. Né? Fazer a nossa parte, que aí a gente vai dar menos trabalho. Assombrava-me as informações referentes a meu pai. Que espécie de lutas seriam as dele? Não parecia sincero praticante dos preceitos religiosos, não comungava todos os domingos? Enlevado com a dedicação maternal, perguntei. A senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames? Não as classifiques assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes. São filhas de nosso pai igualmente. Então, a mãe de André Luiz, ela já tem a consciência, né, o entendimento de que os nossos papéis no plano físico são apenas situações onde nós somos colocados para o nosso aprendizado, né? Então, e esses papéis mudam a cada rodada. Então, aqueles que hoje estão casados podem vir amanhã, né, no próxima encarnação, como pai e filho, pai e filha, ou mãe e filho, né? Aqueles que estão casados podem vir como irmãos. Então, enfim, pessoal, essa questão do espírito, né, da persona que nós encarnamos aqui, é apenas para vivenciarmos as experiências que nós necessitamos. No final das contas, nós somos todos espíritos, filhos de um mesmo Pai, e precisamos nos ver dessa forma. Então, vocês observem que a mãe de André Luiz aqui, ela não demonstra nenhum tipo de ciúme, de apego, né, ao espírito que era o marido dela. Ela tem entendimento de que tanto ele quanto aquelas duas mulheres que estão vinculadas a ele são espíritos adoecidos, espíritos esses irmãos, que necessitam de auxílio e amparo, independente das escolhas que tenham sido feitas por eles no plano físico. Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também, e estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Espantou-me a grande manifestação de renúncia. Pensei subitamente em minha família direta. Senti o velho apego à esposa e aos filhos queridos. Perante Clarencio e Lísias, deliberava sempre recalcar sentimentos e calar indagações. Mas o olhar materno encorajava-me. Alguma coisa me fazia sentir que minha mãe não se demoraria muito tempo a meu lado. Aproveitando o minuto que corria célere, interroguei. A senhora que tem acompanhado o papai devotamente, nada poderá informar relativamente a Zélia e as crianças? Aguardo ansioso um instante de voltar a casa, a fim de auxiliá-los. Oh, minhas imensas saudades devem ser igualmente compartilhadas por eles. Como deve sofrer minha desventurada esposa com essa separação? Minha mãe esboçou um sorriso triste e acrescentou. Tenho visitado meus netos periodicamente. Vão bem. E depois de meditar alguns instantes, acentuou. Não deves, porém, inquietar-te com o problema de auxílio à família. Prepara-te em primeiro lugar para que sejamos bem-sucedidos. Há questões que precisamos entregar ao Senhor em pensamento antes de trabalhar na solução que elas requerem. Então a gente observa que o André Luiz, ele ainda traz no íntimo dele aquele apego à família. Apesar dele já estar buscando, né, entender isso, mas ele ainda traz esse apego. O desejo dele de voltar
e auxiliar, né, é ainda muito imaturo. Ele ainda não tem condições de fazer isso. Observem que ele ainda traz uma ilusão de que as pessoas estão em sofrimento por conta da partida dele, né? Como se ninguém pudesse ou devesse continuar a vida aqui no plano físico porque ele desencarnou, certo? Então a mãe dele, consciente disso, faz essas observações a ele, né? Para que ele se prepare para o momento adequado. Quis insistir no assunto para colher pormenores, mas minha mãe não reincidiu nele, esquivando-se delicada. A palestra estendeu-se ainda mais longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde ela despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então carinhosa e disse: Não venhas, meu filho. Esperam-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso, nos gabinetes transformatórios. Além disso, preciso ainda avistar-me com o ministro Célio para agradecer a oportunidade dessa visita. E deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Então aqui, gente, a gente observa que a mãe de André Luiz, ela não deu detalhe nenhum a André Luiz sobre a situação da família dele ainda encarnada. Por quê? Porque ela sabia que essas informações iriam desequilibrá-lo. Ele ainda não possui condições para saber o que se passa na casa dele, né? Na casa dele assim, né? Na casa terrena, onde ele habitava, com a família dele que ficou no plano físico, certo? E outro detalhe aqui como ela vai voltar ao seu plano onde ela habita, né? As esferas onde ela habita, ela precisa passar por algumas... precisa receber, né, como ela fala, o auxílio fluídico para ela poder voltar, né? Muito provavelmente ela densificou, né, um pouco o seu perispírito para estar na esfera de nosso lar. E na esfera onde ela habita, ela é menos densa ainda do que a esfera ali onde está nosso lar. Por isso ela precisa passar por esses processos para se adaptar e poder voltar, ou melhor, para poder transitar entre uma esfera e outra. Certo? Bom, pessoal, então aqui a gente encerra esse capítulo. É bem interessante esse capítulo, né? Muitas informações. E volto a chamar a atenção de vocês. Boa noite, Jorge. No sentido de que nós precisamos nos preparar, precisamos nos conscientizar dessas situações para que a gente passe por elas da melhor forma possível, com menos tempo possível, né, no trânsito, né, pelo umbral, dando um menor trabalho possível a esses companheiros. Quando eu digo isso, gente, não é no sentido assim, então eu não posso dar trabalho. Não, nós vamos dar trabalho, nós damos trabalho. Isso faz parte. Mas a gente pode auxiliar. A gente pode auxiliá-los a nos auxiliar. Quando a gente está preparado, quando a gente está consciente das situações, da forma como a gente precisa agir, e principalmente quando nós, desde já, vivenciamos a nossa vida, fazendo as ligações com o plano superior, fazendo ligações aqui no plano físico com pessoas que têm padrões vibratórios mais elevados, nós já estamos nesse processo de nos prepararmos, certo? E nesses momentos a gente precisa deixar de ser orgulhoso e
se entregar ao socorro, se deixar socorrer, ok? E aí a gente vai se preparar, desapegando do plano físico, de tudo que ficou aqui. E quando a gente diz tudo, é tudo mesmo. Não são só os bens materiais, mas das pessoas que ficaram aqui. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de amá-las, mas a gente precisa desapegar. A gente precisa entender que o mesmo socorro, o mesmo amparo que é oferecido para quem desencarnou, também é oferecido para quem ficou. Não existe ninguém que fica ao léu, desamparado. Todo mundo é amparado pela misericórdia divina. Né? É difícil, Josi. Muito difícil. Então, por isso que a gente precisa, desde já, começar esse trabalho. Começar a se trabalhar, a se conscientizar. Né? Porque é a melhor forma depois para que nós tenhamos condições o mais rápido possível de auxiliar, de voltar e auxiliar. Isso parece ser um contrassenso, né, gente? Mas é a melhor forma. Quando eu desapego, quando eu deixo as pessoas livres aqui, deixo e sigo, mais rapidamente eu vou ter condições de retornar e de fato auxiliar com eficiência e eficácia. Ao contrário do que, se eu fico apegado, se eu me recuso a sair da minha casa, do plano físico, né? Das pessoas, da proximidade das pessoas da minha família, eu vou dar mais trabalho, eu vou mais atrapalhar do que ajudar e vou levar muito mais tempo para ter condições reais de auxiliar. Certo? Então é isso, pessoal. Para a gente pensar aí, avaliar, né, como que nós estamos lidando com isso. Né? Como é que nós estamos lidando com os nossos filhos, com aqueles seres que foram colocados na nossa responsabilidade para que a gente os encaminhe na vida. Né? Como é que nós estamos lidando com eles? Nós estamos criando nossos filhos para serem cidadãos do mundo, para serem pessoas que contribuem efetivamente na sociedade. Nós estamos preparando eles para serem espíritos fortalecidos, que conseguem tomar as melhores decisões para eles, no sentido da evolução deles. Ou nós estamos resguardando tanto, prendendo tanto os nossos filhos, que depois eles não vão saber lidar com a própria vida, com as próprias dificuldades? Será que nós estamos criando os nossos filhos de fato com esse objetivo de auxiliá-los no desenvolvimento espiritual, no avanço, no conhecimento? Ou nós estamos com aquele pensamento de nós estamos criando filho para ter quem cuide de nós na velhice? Né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso aí, tá, pessoal? Bom, então acho que por hoje era isso. Espero que vocês tenham aí ficado com algumas reflexões construtivas, né? E vamos participar, pessoal. Coloca lá no grupo lá a opinião de vocês, o ponto de vista, tá? Aqui eu coloco a minha opinião, a forma como eu vejo. Mas eu gostaria muito que vocês colocassem também a opinião de vocês para a gente poder crescer o diálogo, tá bom? Então, convido vocês novamente a elevarem um pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Vamos agradecer a presença amorosa de todos esses irmãos, agradecer todo o amparo, todo o socorro que é oferecido a cada um de nós em todos os instantes, tanto encarnados quanto os desencarnados. Vamos agradecer por podermos nos esclarecer, por podermos esclarecer aos nossos irmãos de jornada, e que possamos sentir essas vibrações de amor, de paz, de serenidade, emanadas do coração do Cristo, que neste momento se liga a nós,
possamos levar essas vibrações a todos os lugares por onde formos, que possamos ser os portadores da paz e do amor. Que a paz do Divino Mestre vibre nos corações de todos aqui presentes, hoje e sempre, que assim seja. Então, pessoal, uma boa noite a vocês, muito obrigado, gratidão pela presença de cada um, e a gente se vê mais a semana que vem, na segunda-feira, e a gente aguarda também todo mundo na reunião pública, na sexta-feira, às 19h30, ok? Um abraço e tchau, tchau.